lesão, mas o Zé Ricardo conta com ele aí o mais rápido possível. Ele continua treinando, né? O Flamengo jogará no final de semana contra o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. No meio da próxima semana contra o Grêmio pela Copa da Primeira Liga. O jogo será em Garrincha, no Mané Garrincha, melhor dizendo. E no outro domingo jogará contra o Botafogo no Engenhão Newton Santos pelo Campeonato Carioca. Flamengo começando aí o Campeonato Carioca à vontade, hein? Sobrando, hein, Calheiros? E ontem, né, João, interessante, a gente estava vendo os gols do Flamengo mais cedo, o Guerreiro não marcou, né, mas em compensação ele estava prontinho para fazer 2, né? Tá se movimentando bem. Né? Ali no segundo gol do Flamengo, se o Weisman não bota contra, o Guerreiro ia marcar. E nessa daí, se o Arão não tá ali, o Guerreiro fazia o terceiro, quer dizer... A gente já vê um Guerreiro se movimentando bem melhor e a bola chegando muito mais, né? Quer dizer, claro, mas foi Boa Vista e foi Resende. Azar. O Flamengo fez com essas equipes o que tem que ser feito, né? Venceu de 4-1 e agora venceu de 3 o outro. Quer dizer, tá passando por cima, tá fazendo gordura, porque quando começar a Libertadores, juntando com o estadual, vai ter que mesclar, vai ter que misturar os times. E aí vai ter uma boa pontuação, diferente do Botafogo, que largou muito mal. E a Taça Guanabara são 2 grupos de 6 times. Quer dizer, são 5 rodadas. Você deixa de pontuar 2 rodadas, olha, a situação fica muito complicada. E o Flamengo tá fazendo uma gordurinha aí para ficar com folga na reta final. Aliás, o jogo do Vasco da Gama, falando em Campeonato Carioca, Louco Abreu perdeu um pênalti, mas fez o gol de número 400 da carreira dele. Ele falou aqui no expediente, hein? Falou aqui no expediente. Que ia fazer o gol 400 esse ano na Taça Guanabara. Então ele fez, cumpriu a promessa. Bangu 1, Vasco da Gama 2, Guilherme e Thales marcaram os gols do Vasco da Gama. Na segunda-feira, o Louco Abreu participou do Boa Noite Fox. E foi perguntar, aí explicou a história da cavadinha, tudo mais, assim, como ele treinou. A história é sensacional, como ele perdeu 3 pênaltis na véspera do jogo contra a Gana no treino e disse pro técnico: me põe por último que eu vou bater e vou assinar lá a classificação. E foi o que aconteceu com a cavadinha. E ele disse que aposentou a cavadinha. Aí perguntaram pra ele: e se tiver pênalti contra o Bangu, contra o Vasco? O goleiro é o Martin Silva. Aí ele falou: eu vou dar a cavadinha. Não deu. Não deu porque ele falou que aposentou a cavadinha. Ele falou pra despistar. Mas o fato é que no duelo ele perdeu pro Martin Silva. Muito bem, olha, o jogo lá em Moça Bonita ainda não terminou e aos 45 do segundo tempo, Nenê marcou o 3º gol do Vasco. Portanto, 45 do segundo, Vasco da Gama 3, Bangu 1, instantes finais, jogo aí pela Taça Guanabara. Ainda falando um pouquinho de Flamengo, o Mancoejo, Eugênio Leal, ele dá sinais de que pode fazer uma temporada melhor pelo Flamengo esse ano. O início dele parece que ele vai render melhor esse ano. O que você acha, Eugênio? Ontem ele foi melhor, né? Tinha feito uma assistência para o Trauco no jogo de sábado contra o Boa Vista. Ontem participou de 2 construções de gol do Flamengo. Ainda acho que ele, pela direita, ele trava um pouco a jogada de fundo de velocidade do Flamengo. Mas é fato que o Mancoejo é um bom jogador e que qualquer jogador, ganhando uma sequência, vai desenvolver o seu futebol. Então, o que às vezes falta é um pouco de disposição. Parece um jogador cansado, meio com sono, que não reflete aquilo que a gente tem no imaginário sobre o jogador argentino. O jogador argentino é aquele que tá ali, que nem um maluco, quer pegar, quer entrar de carrinho, puxar a camisa com os parados. E uma coisa não, aquele cara bem leve, devagar, mas que tem qualidade técnica, tem qualidade. Se ele conseguir ter um pouco mais de vontade, disposição, é um jogador para ser aproveitado. Não acho que ao longo do ano será titular absoluto do Flamengo, mas é aquela história que a gente falou, uma peça importante que vai ser muito usada. Hoje em dia você tem que trabalhar com pelo menos 20 jogadores que possam entrar a qualquer momento e suprir as carências do time, que estejam no nível muito próximo dos principais. Não dá mais para contar com um time de 11 jogadores, ainda mais agora, que o Flamengo pode fazer, sei lá, mais de 80 jogos ao longo do ano. Campeonato Estadual, Primeira Liga, Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, quem sabe o Mundial de Clubes no final do ano. Tem que ter elenco. Será? Não sei, ué. Por que não? Tem que sonhar com isso, pelo menos. Não? É possível sim. Flamengo, Atlético, Palmeiras. Se não sonhar com isso, não adianta. Santos. São times que podem contar com essa possibilidade, com certeza. E João, o Flamengo, agora, uma coisa é certa. O Flamengo, em termos de planejamento, se preparou para essa maratona.
Né? A gente já falou aqui, quanto tempo que a gente não viu o Flamengo virar uma temporada com um grupo tão bem amarrado como agora. Né? O Flamengo não correu grande risco na última janela. Ficava ninguém. Vinha a janela, levava todo mundo. Né? E muitas vezes não perdia nem na janela, perdia para clubes do Brasil mesmo. É verdade. E hoje não. Hoje o Flamengo está virando o ano praticamente com o mesmo time e se reforçando. E outra, João, em anos passados, anos recentes, a gente viu o Flamengo aqui tentar um leque de jogadores. Hoje não. Hoje, quando a diretoria fala em 1, 2, 3 nomes, vai lá e contrata pelo menos um. O Berrio é uma convicção. Né? A gente está falando do Berrio no Flamengo, a possibilidade, disputa com outros clubes e tá aí o jogador no Flamengo. E assim como outras contratações. Né? Já trouxe o Trauco, sabendo que poderia perder o Jorge. Agora vai ter que repor, mas tem um jogador para ser o titular nesse momento. E a gente fala muito pouco, hein? A gente fala muito pouco, mas o Flamengo tem um lateral esquerdo de qualidade lá no grupo. Basta readaptar na posição. Everton. Campeão brasileiro jogando por ali. E o Flamengo tem pra mim um zagueiro de qualidade no elenco, com rodagem em Libertadores, bom jogador, que é o Donati. O Donati ficou marcado por aquele erro no ano passado, mas ele é bom jogador. Mas ele é bom jogador. O Donati tem mais recursos que o Rafael Vaz. E Donati com Hever, o Flamengo ganha uma senhora zaga. Você acha que encaixa essa dupla? Encaixa. Eu acho uma zaga lenta. Ela é mais lenta, mas eu acho uma zaga... O Rafael Vaz tem a velocidade. Mas só que tecnicamente se torna uma bela zaga. O Donati é um xerifão. Até porque agora, ô Calheiros, você, tudo bem, tem um zagueiro mais rápido para cobrir um espaço eventual, só que você tendo dois volantes rápidos, como o Arão e como o Rômulo, essa zaga fica bem protegida. Essa zaga ganha a velocidade que, tecnicamente, ela vai suprir muito bem na primeira saída de bola. Ô, Sormani, que tal, hein? Hever e Donati. Olha, João, eu já dei opinião aqui algumas vezes e torno a dizer, eu colocaria o Donati como titular do Flamengo, né? Aquilo que o Facincani falou é verdade, ele ficou carimbado por conta de um escorregão, aquilo não é falha. Falha é outra coisa, aquilo foi uma fatalidade. Ele escorregou e saiu o gol do Figueirense e aí ele ficou marcado por essa fatalidade, eu acho injusto. A mesma sequência que o Eugênio destacava, que o Manquejo começa a ter, ele começa agora a mostrar alguma coisa de bom daquilo que se imaginava que ele pudesse fazer no Flamengo, e ele não teve no ano passado. E o Donati também não. Quer dizer, um jogador que estava no Rosário Central, estava super bem, brigou, pediu para vir para o Flamengo, sumiu dos treinamentos e ele chega para o Flamengo para ficar relegado no banco de reserva e não teve nenhuma sequência de jogo, gente. Ele não teve 3 jogos seguidos como titular do Flamengo. Então eu concordo com o Facincani, um dos meus zagueiros com certeza seria o Donati. O companheiro dele, alguém levantou aí a questão da lentidão dele juntamente com o Hever. Fui eu. E eu concordo. Quem falou? Fui eu, sua mãe, Calheiro. Calheiros, tem razão, eu concordo também. Talvez fosse o caso até de você colocar o Rafael Vaz. Mas eu não sei, eu acho que está na hora dos técnicos brasileiros começarem a estudar um pouquinho. Não estudar, ser um pouquinho mais ousados e fazer, por exemplo, o que o Dorival está fazendo no Santos. Jogando com um zagueiro só. Jogando com um zagueiro só, fica enchendo, colocando um monte de zagueiro, jogadores lentos, que não tem qualidade de saída de bola e que compromete muitas vezes a dinâmica do jogo do seu time. Para colocar um cara desse, para colocar o Márcio Araújo, entendeu? Que eu também sou contrário. Então eu acho que eu espero um pouco mais dos técnicos brasileiros nessa temporada. Espero que dê certo o que o Dorival vai fazer no Santos, porque se der certo, eu acho que vai ser uma evolução bem grande para o futebol brasileiro. Mas o Donati, respondendo, seria um dos zagueiros meus para a titularidade do Flamengo, com certeza. Perfeito. Você que está sempre em contato com a turma da FlaFox, que é um grupo extremamente atuante aqui na empresa. Nós temos 2 grupos atuantes aqui na empresa. Viu, Facincani? Você que está chegando agora? São 2 torcidas organizadas dentro da emissora. A Diretoria Verde. Sim. E a FlaFox. São 2 grupos fortes, atuantes e que estão empolgadíssimos porque Flamengo e Palmeiras podem fazer um ano brilhante, né? Agora, nesse desenho que o Sormani falou, de jogar com um zagueiro, então, segundo ele, a gente pode colocar, né, o Sormani, o Donati, aí você põe o Cuejar para ser o parceiro dele de saída de bola, com o Ilharão e o Rômulo à frente, ou o Rômulo ao lado dele, com o Cuejar à frente e o Ilharão, e faz um Flamengo mais leve. O problema é a estatura, né? A zaga do Colo-Colo ontem.
O que o Dorival está querendo fazer é ter uma variação tática para você ter um 3-4-3 e vire 5-4-1, que é o que o Chelsea está fazendo na Inglaterra. Você pode ter 2 zagueiros baixos, 2 volantes jogando de zagueiros, com outro zagueiro de ofício, e você puxa o Renato como líbero, que tem Yuri e David Braz, e os 2 laterais voltam por dentro quando perde a bola e formam uma linha de 5. E quando recupera a bola, o time sai. E vira um 3-4-3. O plano dele é esse. Ele ganha a força dele na ala. Ele não está querendo ter um zagueiro plantado aqui atrás e o resto do time vai, como diria o Filipão, time de índio. O Filipão fala isso porque, tipo, já viu filmes de faroeste? Já viu o índio defendendo? Não. Partindo pro ataque, em bando. Não vai fazer um